Sejam muito bem-vindos a mais uma análise baseada no livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. Hoje, a gente vai mergulhar em como os primeiros passos de um relacionamento, muitas vezes sem que a gente nem perceba, acabam definindo todo o futuro financeiro de um casal. Este é o canal Mentalship, onde o conhecimento dobra a cada informação. Essa ideia central do Cerbasi é, nossa, um verdadeiro soco no estômago. O que ele diz é que a semente dos maiores conflitos financeiros, ela não é plantada depois do sim, não. É muito, mas muito antes, ainda lá na fase das primeiras impressões. E é exatamente essa a pergunta que fica no ar, sabe? Aqueles gestos românticos de hoje, eles estão construindo uma base sólida, um alicerce para o futuro? Ou será que são uma armadilha financeira que vai estourar lá na frente? Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Pensa bem. Antes de qualquer conta conjunta, antes mesmo de pensar em morar junto, o relacionamento do casal com o dinheiro já começou. E ele começa justamente aí, na fase do namoro. O Cerbasi usa um termo genial para essa fase, teatro financeiro. É um conceito muito poderoso. Pensem só nos jantares, nos presentes, nas viagens. Cada uma dessas coisas parece ser sobre amor, né? Mas muitas vezes é sobre criar uma imagem, um padrão de vida que na verdade não se sustenta. É uma performance, e uma performance bem perigosa. Agora, o que é muito interessante aqui é a provocação que o Cerbasi faz. O que realmente impressiona? É um gesto caro, meio impessoal, ou um gesto criativo, único? A originalidade, o tempo que a pessoa dedicou àquilo, muitas vezes, vale muito mais do que o preço na etiqueta. E aqui estão as armadilhas clássicas. Cada uma delas vai estabelecendo um costume, um precedente. Se o padrão é sempre gastar sem pensar, como é que essa conversa muda depois do casamento? Se nunca se fala sobre quem paga a conta, como é que depois se decide sobre um financiamento de um apartamento? O romance, aos poucos, vai se tornando um fardo financeiro. Então, o ponto crucial é este. Todo esse teatro financeiro do namoro, mais cedo ou mais tarde, leva à primeira grande crise do relacionamento. E o mais chocante de tudo, ela acontece antes do casamento. É aquele momento que o Cerbasi descreve como o momento de pânico. O sonho do casamento, da casa própria, dos móveis novos, tudo isso dá de cara com a realidade do orçamento. A planilha de custos da vida real chega, sabe? E chega sem avisar. O susto é gigantesco. Isso aqui ilustra de uma forma brilhante a solução. Em vez de desistir ou se afundar em dívidas, o Cerbasi e a esposa dele, Adriana, transformaram pânico em um plano de ação. Eles olharam para os números, de frente, definiram uma meta super radical, mas com prazo para acabar. E o resultado? Casaram sem dívidas, começando a vida 2 com o pé direito. Pois é, esse tipo de planejamento é essencial para a maior decisão financeira que um casal jovem costuma tomar, a primeira casa. E é justamente aqui que o Cerbasi desafia uma das maiores crenças que a gente tem. Essa pergunta parece ter uma resposta óbvia, né? O sonho da casa própria, todo mundo fala nisso. Mas vamos ver o que os números têm para nos dizer. Vamos analisar os números que o Cerbasi apresenta. Para um imóvel de R$100 mil, a prestação do financiamento seria de uns R$ 1.101 por mês. Já o aluguel do mesmo lugar ficaria em R$ 800. De cara, a diferença não parece tão absurda, mas o segredo está justamente aí. Exato. O segredo está nesses R$ 301 a mais no bolso todos os meses. Pode não parecer muita coisa, mas é um valor que guarda um potencial imenso. É aqui que a mágica do planejamento financeiro acontece. O que essa pequena quantia mensal pode se tornar ao longo do tempo. Olha só que incrível! Com um retorno líquido bem modesto, de 0,6% ao mês, depois de 20 anos, aqueles R$ 301 mensais se transformam em mais de R$ 160 mil. E essa é a conclusão que explode a nossa cabeça. Com esse capital, a renda dos juros poderia pagar o aluguel para sempre e o valor principal continuaria crescendo. Quer dizer, a estratégia de alugar e investir a diferença pode ser muito, muito superior à de comprar financiado. Então, qual é a ferramenta que torna tudo isso possível? Não é uma planilha super complexa, não é um aplicativo da moda, não. É algo muito mais básico e fundamental. E aqui está o X da questão. A conversa sobre dinheiro costuma ser reativa, sabe? É um controle de danos, em vez de ser proativa, uma construção de sonhos. A gente evita esse assunto por um monte de motivos. Ninguém quer ser o estraga-prazeres, aquele que fala de limites. A gente acredita que o amor é suficiente.
Mas a verdade é que fugir da conversa não preserva o romance, só adia os conflitos. A solução, felizmente, não é nenhum bicho de 7 cabeças. É simplesmente começar a conversar, falar sobre sonhos, medos, objetivos e transformar o dinheiro, que é um tabu, em apenas mais um tópico da vida a dois. Simples assim. Olha, se tem uma coisa para levar dessa análise é esta. Os pequenos hábitos financeiros que se formam lá no namoro, eles criam um efeito cascata. Eles não ficam no passado, de jeito nenhum. Eles acabam moldando o destino financeiro do casal. E eu encerro com essa reflexão. Aquela performance toda do teatro financeiro, ela revela a realidade financeira de alguém? Ou revela apenas uma fantasia, um desejo? É uma pergunta que, sinceramente, vale muito a pena ponderar. E para se aprofundar em todos esses conceitos, a recomendação é adquirir o livro. Podem usar os links na descrição, que é uma ótima forma de apoiar o nosso trabalho. Se essa análise foi útil, deixem o like, inscrevam-se no canal e compartilhem. Assim, o conhecimento continua dobrando a cada nova informação.